Aula de Geografia, Tempo Atmosférico e Clima, professor Bruno Zoca. Boa tarde, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, então mais uma aula de Geografia. Nós estamos vendo no quinto caderno de atividades um fenômeno muito interessante da disciplina de Geografia, estudada pela Geografia, que é o tempo atmosférico e o clima atmosférico. Vocês devem estar percebendo, né, que o tempo está mudando. Esta semana a gente está tendo uma semana de muita chuva, de bastante vento, temporais, alagamentos. Durante essa semana a gente vai ter também mais uma mudança, vai vir uma massa mais seca, mais fria, né? As temperaturas vão baixar bastante aí para o final de semana. Então todo esse fenômeno que a gente está vendo diariamente, ele está ligado ao tempo atmosférico, que é o que sofre a mudança constante. O outro estudo que a gente faz é o estudo do clima. O clima, ele não muda de uma hora para outra, como vocês viram no vídeo passado. Para ter uma mudança do clima, a gente precisa de no mínimo 30 anos de estudo, que é um tempo, né, bem considerável. Então, o que a gente está vendo desses fenômenos atmosféricos, e olha só, quando eu falo atmosféricos, eu estou lembrando de quem? Da camada gasosa, né, da camada de ar que envolve o nosso planeta, que é a atmosfera. Então toda essa transformação, essas mudanças, esses fenômenos climáticos, vento, chuva, granizo, neve, tudo isso que está acontecendo é tempo atmosférico, beleza? E na aula passada então, nós fizemos a atividade 3, eu vou fazer a correção rapidinha para vocês, do caderno de atividade 5, né, lá na página 21. Então a atividade 3 pedi para vocês olharem uma tabela que vocês têm no próprio livro didático e tem no caderno também, no livro didático é na página 141 e na apostila é na página 20. Essa tabela da página 20, ela traz para nós os principais elementos que formam o clima, e que forma também o dia a dia do comportamento do tempo atmosférico. Lembra, para a gente ter um comportamento de clima, a gente tem que estudar uma área durante 30 anos. Por exemplo, se Mato Grosso do Sul foi estudado, foi evidenciado que ele tem um clima tropical e um clima tropical de altitude, foi porque estudaram por muito tempo e chegaram a esse resultado. E o clima tropical, por exemplo, o que tem de diferente de outros climas para a gente poder fazer aí uma comparação? No clima tropical, quando chega na época do inverno, que é essa época que a gente está vivendo, geralmente as temperaturas elas tendem a diminuir, uma massa polar vinda da Antártida, ela chega, né, ingressa nessa região e traz como consequência, como característica, um ar mais seco e mais frio, com uma pressão do ar mais elevada. Geralmente, quando chega no verão, a situação inverte. A gente vai ter uma entrada de uma massa mais quente, mais úmida e com temperatura alta. Basicamente, é uma das características de um clima chamado de clima tropical. Agora, se nesse ano, né, que nós estamos agora vivendo, mudasse um pouco o comportamento do tempo, o ano que vem também a chegada do inverno fosse com outro comportamento e assim por 20, 30 anos, aí nós poderíamos dizer que o clima no Mato Grosso do Sul mudou. Tá? Então é um estudo mais avançado. Tá, voltando para a nossa tabela, para a nossa atividade 3, então eu tenho ali os elementos que formam o clima, os principais deles, porque pode ter outros fenômenos ali, outros elementos que também ajudam a mudar ou a compor um clima. Então nós temos a latitude, né? O que é a latitude? São aquelas linhas imaginárias que nós temos no globo terrestre. Lembra a linha do Equador? Aquela linha do ponto zero de latitude? Essa linha do Equador mostra que os países que são localizados nessa região, né, nessa área do Equador, ele vai ter uma radiação solar e temperaturas altas durante o ano inteiro. A maneira que eu saio desse ponto zero da linha do Equador e me desloco sentido ao Polo Norte ou ao Polo Sul, eu estou indo para áreas de latitudes mais elevadas e com um clima um pouco mais frio do que a relação do clima que fica ali na linha do Equador. Um outro elemento é a altitude. Primeiro eu falei a latitude, agora tem a altitude. A cada 100 metros de altitude que você sobe, né, numa superfície, numa montanha, numa serra, a cada 100 metros de altitude, a temperatura ela cai um pouquinho. Ali em torno de 0,3 graus, até quase meio grau, ela cai a cada 100 metros que você sobe aí em comparação ao nível do mar. Então a altitude é um outro elemento que ajuda a formar o tempo e o clima.
Maritimidade e continentalidade. Por quê? Áreas mais secas, igual uma área de deserto, que é o continente, digamos assim, a circulação da umidade ela é menor. Então o clima que vai ser naquela região é com uma outra característica. Se você mora numa área marítima, próximo ao litoral, que tem muita umidade trazida pelo vento, que traz a umidade do mar, você vai ter uma outra característica de clima. Por isso, maritimidade e continentalidade, lembra? Continente é terra firme. Nós teremos então elementos que influenciam o clima daquela região. No mar vai ser de um jeito e no continente afastado do mar o clima provavelmente vai ser com outras características. Outro fator importante, né, é a altitude, como já dissemos, a latitude também. Nós temos também um elemento importante que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela também ajuda a circulação dos ventos na atmosfera. Geralmente, nós temos áreas de baixa pressão, né, soprando, empurrada por áreas de alta pressão. Como assim? Área de baixa pressão para área de alta pressão? Ou vice-versa. Um sistema de alta pressão é um ar mais gelado, um ar mais frio. Então, esse sistema de alta pressão, ele sempre tende a ir sentido às áreas mais quentes. Por isso que nós temos a formação de sistemas mais frios, de alta pressão, que sai lá do Polo Sul e vem em direção aqui à parte, né, mais ao norte aqui do nosso continente. Então, é um sistema de alta pressão, ele pesa mais e aí ele tende a correr para áreas de mais baixa pressão, que é aqui no continente, né, chegando pela Argentina, Rio Grande do Sul, e indo embora até o Paraná, chegando até o Mato Grosso do Sul. Por exemplo, essa semana vai chegar um sistema de alta pressão, é isso que os meteorologistas estão falando. O que é esse sistema de alta pressão? É um sistema frio, né? Então são formações de massas de ar fria, que são mais pesadas do que as massas de ar quente e úmida, e elas ganham força vinda da Antártida, entra aqui pela parte sul do nosso continente, né? Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul, e ela vem ganhando força e vai empurrando para frente as massas quentes e úmidas que são mais leves. E esse choque, esse encontro, forma o quê? Grandes nuvens carregadas de temporais, chamadas de cúmulos nimbus. Essas nuvens de cúmulos nimbus formam aí os ciclones, os granizos, ventos acima de 60, 70, até mais que 100 km por hora. Então é um fator também influenciante no clima. Um outro fator que influencia também no clima, como nós vimos que é a altitude, é o próprio relevo. O próprio relevo ele pode ajudar na circulação ou não dos ventos, né, da circulação atmosférica. Por exemplo, se nós temos um furacão que forma, né, ali próximo a uma área litorânea, esse furacão ele vem sentido a cidade, né, ele vem entrando no continente, se eu tenho uma formação rochosa logo ali próximo, né, se eu tenho uma cadeia de montanhas próxima a esse furacão, provavelmente ela ajuda a dissipar, ela ajuda a diminuir a circulação desses ventos, desses temporais trazidos pelo furacão. E essa cadeia de montanha também, às vezes, atrapalha um pouco a entrada, né, o ingresso da chegada ali de umidade, de chuva, para as regiões que estão logo atrás dessa cadeia de montanhas. É o que acontece muitas vezes na região do Agreste, lá no Nordeste, aquela região mais semiárida, né, que nós temos. Temos um planalto ali próximo do litoral do Nordeste e esse planalto ele acaba atrapalhando um pouco a vinda das nuvens, porque as nuvens às vezes ela fica um pouco mais baixa do que a própria montanha e aí ela não consegue quebrar, né, essa altitude e levar a umidade para o lado que está atrás dessa cadeia de montanhas. Por isso que nós temos próximo a um planalto lá no Nordeste do Brasil uma região bastante seca, né, o chamado de semiárido, porque não consegue chegar nuvens até lá carregadas de chuva. Foi porque o homem, claro que o homem influencia muito a mudança do tempo, mas nesse caso é uma questão geográfica, uma questão mais levada para a natureza mesmo. Beleza? Então, voltando na atividade 3, considerando os efeitos, né, da pressão atmosférica no nosso cotidiano, podemos afirmar que uma das consequências de sua elevação em área é a oscilação não previsível de temperaturas, a diminuição constante das altitudes, a transformação das paisagens, o desgaste da forma do relevo, a influência na circulação dos ventos atmosféricos. É a letra E. Então a pressão ela tem
uma ligação direta com a influência na circulação dos ventos atmosféricos. Lembra, uma massa de ar fria, ela tem uma pressão maior, então ela vai empurrar, né, aquela massa que ela está com uma pressão menor, porque ela está carregada de umidade e calor. E massas carregadas de umidade e calor, com a pressão menor, né, ela tem um peso menor ali, atmosférica, ela tende a subir. E conforme ela sobe, ela vai para áreas mais altas da atmosfera, onde vai resfriar essa umidade quente. E resfriando, ela fica pesada novamente, né, ganha pressão, e aí nós temos o fenômeno aí, das chuvas, das precipitações. Depois, na 3 ainda, né, a 2 aqui da 3, a umidade é importante elemento atmosférico, pois refere-se à quantidade de água presente no ar na forma de vapor, interferindo em várias configurações climáticas, entre as quais podemos citar. Então vamos lá, está falando sobre a umidade, que é um outro fator também que influencia o clima e o tempo. Então o que a gente pode citar em relação à umidade na questão do tempo? O controle das temperaturas ajuda a controlar as temperaturas, sim. A alteração do regime das estações do ano, a presença de vegetação, o deslocamento das massas de ar, a manifestação de anomalias atmosféricas. Então deixa eu recapitular aqui, vamos lá. A umidade é um importante elemento atmosférico, então nós estamos falando que é a umidade em relação ao quê? À atmosfera, não está falando ainda de relevo, de outras coisas, está falando em relação à camada, né, que envolve a Terra. Então a umidade é um importante elemento atmosférico, do tempo atmosférico, pois refere-se à quantidade de água presente no ar, na forma de vapor, interferindo em várias configurações climáticas, entre as quais podemos citar. Então está falando da água com o clima e não da água com outra parte da geografia. Então a água com o clima, ela pode configurar o controle das temperaturas. Sim. Por quê? Lembra que o deserto é uma região extremamente seca e durante o dia a temperatura é elevadíssima? Por que isso acontece? Porque durante o dia falta umidade. Faltando umidade, aquela umidade que falta, ela não conseguiu segurar as temperaturas mais baixas que nós tivemos à noite. Então, quando amanhece num lugar muito seco, igual ao deserto, rapidamente a radiação solar aquece a superfície e rapidamente aquela reflexão ali da própria radiação solar faz a temperatura subir rapidamente. Então, se não há umidade, rapidamente a temperatura oscila. Durante o dia faz um calor monstruoso e assim que o sol se põe, resfria rapidamente. Por quê? Porque também não tem umidade para reter aquele calor do dia. Então a umidade ela ajuda a reter o calor e ajuda a reter o frio também. Então na questão 3.2 seria a letra A, o controle das temperaturas. A umidade tem um papel importantíssimo. Igual nós temos nessa época do ano o nosso inverno seco, né? E o pessoal costuma dizer, poxa, o inverno seco ele judia mais do que o inverno úmido. E é verdade, né? Você com a falta de umidade do ar para respirar, ele acaba atrapalhando muito, né? Ali a mucosa, enfim, ele acaba dando rachaduras na boca, no rosto, na pele, porque aquele ar está gelado e está seco. Quando você vai para regiões onde o inverno é rigoroso, mas ele é úmido, você parece que sente menos o impacto das temperaturas. Beleza? Então, para a aula de hoje, deixa eu colocar aqui, será então a questão, atividade 4, climograma. Então, vocês vão saber o que é um climograma e por que ele é importante para a climatologia, para o clima, para o tempo, para o profissional, para o aluno analisar o clima. Então eu vou colocar um vídeo para vocês ali assistirem, não esqueçam de assistir para poder fazer a atividade 4. Se vocês não assistirem, vocês não vão conseguir fazer. Tá? O climograma, basicamente, eu vou adiantando aqui para vocês, ele vai trazer ali um gráfico com algumas barras, né, de janeiro a dezembro, os meses do ano, o nome da cidade, e também vai trazer uma linha que vai estar passando por essas barras gráficas. O que vai ser então demonstrado no climograma? O tanto que choveu cada mês do ano vai estar na barrinha e a temperatura que vai estar naquela linha oscilando. Então, por exemplo, no mês de janeiro choveu 30 milímetros e fez lá a média de 30 graus. Então você vai analisando, né, conforme foi o comportamento da chuva e do tempo naquele ano, naquele mês, naquela cidade. Mas veja o vídeo que eu deixei para vocês, o professor explica bem bacana, tem uns efeitos legais lá que vocês vão compreender. E aí é a atividade 4 do caderno de atividades
5, lá na página 21. Beleza? Espero que vocês estejam estudando, avisem os amigos lá para fazer também as atividades e cuidem-se. Até mais, um abraço aí do professor Bruno.